Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. Jesus, esse é um dos sermões, é um dos maiores sermões registrados que foi pregado por Jesus. O primeiro sermão de Jesus se resumia em uma frase: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E em seguida a palavra vai apresentar o Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7 no Evangelho de Mateus. E aí, esse sermão é muito poderoso, porque ele vai falar para nós sobre relacionamento com Deus, relacionamento conosco e relacionamento com o outro. E Jesus começa esse sermão falando do que é ser feliz. E ele usa a expressão bem-aventurado. A expressão bem-aventurado, ela não pode ser traduzida simplesmente como feliz, porque ela é mais abrangente, é um termo mais abrangente. Então, bem-aventurado é a pessoa que traz em si a alegria e traz a glória de Deus, o fogo de Deus, o brilho de Deus dentro de você. Então, ser bem-aventurado é você trazer a alegria e você trazer o brilho de Deus, a glória de Deus dentro de você. Então, Cristo está dizendo isso, aqueles que trazem a glória de Deus. E aí ele vai fazer aqui algumas afirmações. Ele não está sugerindo, ele está nos dizendo o que é ser feliz, o que é você encontrar a verdadeira felicidade, como você pode viver esse reino dentro de você e viver isso. Então, a bem-aventurança, ser feliz, não é um momento, mas é uma forma de vida, é você viver isso todos os dias da sua vida, independente do que esteja acontecendo, você é feliz, porque você tem em você o reino, a glória de Deus, o brilho de Deus. Interessante que esse ano nós estamos com esse tema, nós estamos falando de brilharmos, de sermos alegres e de refletirmos a glória de Deus. Então esse é o ano de brilhar, esse é o ano de ser bem-aventurado. Então eu quero que você diga a teu irmão assim: meu irmão, você é bem-aventurado. Diga para ele como Cristo disse: bem-aventurado é você. Aleluia. Dá um aplauso forte ao Senhor por isso. Então vá comigo lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 12. Eu falei, são 9 bem-aventuranças. Eu falei de 3 lá no primeiro domingo. No domingo passado eu falei de mais 3. E hoje eu quero concluir falando as 3 últimas bem-aventuranças proferidas por Jesus. Como ser feliz, como ser bem-aventurado. Então nos diz assim a palavra de Deus: Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, ou os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aleluia. Eu quero ler com vocês esses 3 últimos versículos.
o 9 até o 12, que diz, é sobre o que eu vou falar. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aleluia. Pai, nós te somos tão gratos pela tua palavra. Eu sei que o Senhor já falou aqui de muitas maneiras. Agora fala ao nosso coração de uma forma muito especial, através da tua palavra. Quebra, Deus, todo sofisma, todo engano do inferno na nossa mente e no nosso coração. Nos faz compreender agora de forma plena, Senhor, de forma clara, qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em teu nome, Senhor, eu abençoo o teu povo. Em teu nome nós declaramos, Deus, a tua palavra encontrará um lugar todo especial no coração da tua igreja. Pai Santo, nos ensina a tua verdadeira vontade. Estamos prontos, preparados, dispostos para ouvirmos a tua voz, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Diga comigo, Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Aleluia, glória a Deus. Amém. Dá um aplauso forte ao Senhor. O tema que nós estamos falando é a verdadeira felicidade. Interessante é que Jesus, ele começa apontando o caminho para a felicidade, no meio de um povo que estava vivendo os dias mais difíceis da vida deles. O povo de Israel, quando Jesus começa a pregar, eles estão vivendo embaixo da escravidão de Roma, e eram tempos difíceis, de muita escassez. Alguns historiadores vão dizer que Roma cobrava 9 impostos aos judeus, e muitos deles trabalhavam para pagar os impostos. Então eles tinham dificuldades financeiras muito grandes. Eles tinham limitações para exercitar, para viver a fé, para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Eles precisavam trabalhar continuamente para poder suprir as suas necessidades. Eles não podiam sonhar. Então eles viviam um tempo de muita dor, era uma praga. Roma era como uma praga, sabe? É como essa peste que estamos vivendo aí, chamado Covid-19, uma praga que veio abatendo. Então eles eram escravos dentro da sua terra, eles eram escravos dentro da sua própria casa, e eles viviam dia por dia, sofrendo essa dor interna, essa humilhação interna. Então eles não sabiam de verdade como encontrar a felicidade, no meio de tanta coisa, de tanta escassez, de tanta falta de possibilidades. Eles não viam solução, não enxergavam lá na frente, como a gente vai sair disso? E aí Jesus se levanta, sabe, Jesus se levanta no meio deles, e começa a dizer a eles: vocês são felizes. E aí, essa expressão de Jesus, não era só uma frase de consolo, sabe como a gente diz às vezes, vai ficar tudo bem. Não, Jesus estava afirmando, e essa era a grande diferença, porque Jesus não estava consolando só com uma palavra, Jesus estava afirmando uma verdade que entrava no coração daquele povo, como nunca entrou. Era como uma espada, como a Bíblia diz, né? Uma espada que penetra na raiz da nossa alma, faz divisão ali, entre o que sentimos, o que pensamos, e o que Deus está falando. E aí Jesus diz a eles: olha, vocês são felizes. E quando Jesus começa a dizer isso, eles param, e começam a entrar nesse reino que Jesus Cristo trouxe. Então eu quero te convidar a entrar nesse reino que Jesus trouxe, esse reino poderoso que está no meio de nós, o reino de Deus que habita em nós,
e que nós vivemos nele agora. Nós fazemos parte desse reino. Então eu quero, assim como Cristo, dizer a você, não importa o que você está vivendo agora, mas você é bem-aventurado, você é feliz. Aleluia. Então Jesus, ele nos leva a reagir de uma forma diferente em relação ao que as pessoas dizem e como elas se comportam, principalmente aqui, nessas 3 últimas bem-aventuranças. Jesus começa a mostrar que você pode reagir diferente, você pode sentir diferente, e nada pode abalar a sua felicidade. Então Jesus, ele aponta um caminho poderoso, e eu quero convidar você a continuar comigo nesse caminho de ser bem-aventurado. Então, a primeira expressão de Cristo no verso 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isaías 9:6, a palavra de Deus vai dizer, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade. Aleluia, glória a Deus. Então, uma das características da personalidade de Cristo, como Filho de Deus, é ser príncipe da paz. Se a Bíblia diz que nós fomos feitos filhos de Deus, porque Ele nos deu poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então, uma das marcas, algo que deve fazer parte da nossa vida, da nossa personalidade, é ser mensageiro da paz, é sermos pacificadores, é sermos príncipe da paz. Aleluia. Em Gálatas, eu quero que você vá comigo lá em Gálatas capítulo 5, no verso 19, a Bíblia vai falar daqueles que são da paz e daqueles que não são da paz. Gálatas capítulo 5. Aleluia. Olha o que a palavra nos diz sobre o que são da paz. As coisas que a natureza humana produz são, observe isso, são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões. Os que vivem na carne, eles manifestam estas coisas, porque eles não têm paz. É isso que eles vivem. As invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: o que fazem estas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria e paz. A paciência, a delicadeza, a bondade e a felicidade, a humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Diga: aqueles que são de Cristo e têm o Espírito Santo de Cristo, eles têm dentro deles a paz. O Espírito Santo te leva a ser um mensageiro da paz, um portador da paz. Aleluia, glória a Deus.
Romanos capítulo 12, verso 18, a Bíblia vai dizer: se possível, tenha paz com todos os homens. Por que a Bíblia vai usar a expressão se possível? Porque existem algumas pessoas que elas não querem ter paz, e elas não terão paz com você. A intenção delas é te machucar, te maltratar, te perseguir, te humilhar. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que com essas pessoas nós devemos buscar o caminho da paz. Eu cresci e meu pai, ele dizia uma frase, e eu achava até bonita essa frase. Ele dizia assim: dou um boi para não entrar em uma briga, e dou uma boiada para não sair dela. Eu achava essa frase a coisa mais linda da terra. E eu cresci embaixo desse lema: dou uma boiada, dou um boi para não entrar em uma briga, mas uma boiada para não sair. Ah, meu Deus, quanta boiada eu perdi. Foi a frase, me perdoe meu pai, foi a frase mais idiota que eu aprendi na minha vida. Porque a Bíblia não manda você dar um boi para não entrar em uma briga. A Bíblia manda você dar uma boiada. A Bíblia diz: se seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. Provérbios 20, versículo 3, ele diz: qualquer tolo pode começar uma briga. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora é que merece elogio. Então não é interessante, às vezes nós achamos que a pessoa que briga, que, sabe, revida, que é a pessoa, é o cara, é a pessoa mais forte, e aquele que busca o caminho da paz é um otário, é um bobo, é um besta. A Bíblia diz que não, que bobo, que besta é aquele que vive brigando, que o sábio é aquele que aprende a não brigar. Aleluia. Buscar o caminho da paz e ser um pacificador é o que a Bíblia nos ensina. Tem pessoas que ela tem prazer em provocar os outros, e às vezes ela provoca até a si mesmo. Você precisa aprender tanto a viver com a paz, que você deve desenvolver um estilo de vida capaz de acalmar o seu próprio coração. Filipenses vai falar que o Senhor Deus nos dê uma paz que excede todo entendimento. Então você precisa ter uma paz que quando vem aquele turbilhão, sabe, de sentimentos perturbadores, a paz que está em você, ela deve exceder aquilo que você entende que está te incomodando, te provocando, te irritando. Você deve ser capaz de vencer isso que está dentro de você, a paz que excede todo entendimento. Interessante que quando Jesus vai ser crucificado, ele dá uma ordem aos apóstolos. Ele diz: eu disse a vocês que não levassem nada, agora eu quero que vocês peguem uma espada. E a Bíblia diz que Pedro aparece logo com a espada na mão. Pedro, ele era de um partido chamado Zelote, e os Zelotes, eles tinham por hábito, uma das marcas dos Zelotes, era a guerra, era a briga, eles partiam para a mão. Então, Pedro, ele acha rapidinho uma espada, e aí ele pega a espada e leva para o monte. E a Bíblia diz que quando os soldados chegam e prendem Jesus, Pedro pega a espada e ele corta a orelha de um dos soldados, que fazia parte dos guardas dos sacerdotes. E eu quero dizer a vocês que Pedro errou a pontaria, porque as pessoas dizem assim: Pedro acertou na orelha. Não, Pedro errou. Pedro ia passar a espada no pescoço do homem, mas ele errou, graças a Deus que ele errou. Então Jesus pega a orelha daquele homem, coloca no lugar, e olha para Pedro e diz: Pedro, guarda a espada, porque quem vive da espada
morrerá pela espada. Se você vive do ódio, se você vive da briga, você morrerá disso, porque o que você planta, você colhe. E vou te dar um susto agora. Tudo que você plantar, você vai colher de forma abundante. Então, se você planta paz, você terá paz em abundância. E isso é tão forte que Jesus Cristo diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ali vai um filho de Deus. Que homem é aquele? Que mulher é aquela? Onde é que ele encontra tanta serenidade? Onde é que ele encontra tanto equilíbrio? Por conta do Espírito de Deus que está em você. Então você não precisa alimentar o que está fora. Você que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa alimentar o Espírito de Deus que está em você, porque você é filho de Deus. Então você é príncipe da paz. Aonde você chegar, no lugar aonde você chegar, deve reinar a paz. Tem uma cena interessante nos Vingadores, aqui para os irmãos que gostam dos Vingadores. Eu não lembro qual desses episódios. Nilson deve saber, que Nilson gosta dos Vingadores. Então eles estão sendo atacados, né, por aqueles seres que vêm lá de outra dimensão. E aí aparece o David, que é o Hulk sem estar transformado. Aquele homem simpático, bonito. E ele chega, porque ele havia sumido, e ele chega e a batalha está acontecendo. E aí o Capitão América começa a dizer para onde cada um vai. E aí olha para ele, ele diz: eu vou por aqui. E eu já sei o que fazer, porque o negócio de Hulk é dar porrada. E aí o Capitão América olha para ele assim: mas você não tem que se irritar? Ele disse: eu já vivo irritado. Eu já vivo irritado. Tem pessoas assim, que já vivem irritadas. Elas acordam irritadas, dormem irritadas. Elas são intolerantes. Elas têm um pavio curto. Ah, fulano tem um pavio curto. Jesus Cristo diz: seja pacificador. Sabe, aumenta esse pavio. E para de ser Hulk. E passe a ser o que você realmente é: príncipe da paz. Aleluia. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça. Eu já falei aqui a semana passada que a expressão justiça aqui não se trata da justiça humana, mas se trata de fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguições por querer fazer a vontade de Deus, porque deles é o reino dos céus. Quando você for perseguido, injustiçado, ameaçado, porque você faz a vontade de Deus, saiba que você é bem-aventurado. A coisa mais terrível que temos visto é que as pessoas estão ignorando os valores divinos, de andar em santidade. Então nós estamos começando a achar que não ser santo não está na moda. Sabe, eu estou na igreja, mas eu continuo praticando tudo que eu praticava antes. Eu continuo mentindo, roubando, adulterando, me prostituindo. Então eu não mudo nada. Eu continuo sem casar, eu não acerto minha vida, continuo dormindo e tendo relações com minha namorada como se não fosse nada.
E se eu não faço isso, eu sou otário. Então eu começo a fazer, e aí você vai ver uma cena mais triste que aconteceu na nossa nação. Homens de Deus colocarem dinheiro na cueca, dinheiro de corrupção, de roubo, e depois fizeram uma roda e oraram, agradecendo a Deus por aquele dinheiro. E aí os que não fazem isso, esses daí estão por fora. Esses daí são os caretos quadrados. Aí você vai ver crentes vivendo em suas casas todo tipo de imundícia. Nas suas casas servindo de lixo, de tudo que não presta. Os seus filhos crescendo ao léu da sorte. Os seus filhos crescendo nos mesmos costumes do mundo. As filhas dos crentes dançando até embaixo. Eu nem sei dançar até embaixo. Antes nós dançávamos na boquinha da garrafa. Tiraram a garrafa, mas continua dançando do mesmo jeito. Um dia eu estava passando na rua e aquela cena eu achei a coisa mais linda da terra. Tinha 4 crianças brincando de cantar. E aí elas estavam cantando, e elas estavam cantando músicas da igreja. E aí uma pegou e disse, não, agora eu vou cantar. E aí começou a cantar uma música que não era música de adoração a Deus. Aí uma disse, essa música eu não canto. Eu só canto música que é de Deus. Uau! Tinham 4, mas uma disse, olha, isso aí eu não canto. Nós precisamos então voltar a esse evangelho, porque as pessoas estão pregando um evangelho da graça, onde tudo é possível, onde não há arrependimento. Só há 2 formas de você alcançar a graça. Se você não entrar por esses 2 caminhos, você não alcança a graça. O primeiro caminho é a fé. Pela graça sois salvo mediante a fé. Você tem que ter fé. Fé no sangue derramado na cruz do Calvário. Não é simplesmente você ir a uma igreja, frequentar, sabe? É você realmente crer que Jesus morreu por você, derramou o sangue dele por você, que você é filho de Deus, que você é do reino dos céus, que você não é desse mundo. E o outro é arrepender. A primeira mensagem de Jesus foi essa, arrependei-vos. Como é que eu vou entrar no reino dos céus, se eu não admito que sou pecador? Eu acabei de ler, os feiticeiros, os bêbados, os afeminados, os idólatras, os feiticeiros, esses não entrarão no reino dos céus. Ah, mas você não pode falar contra os feiticeiros, porque isso aí é intolerância. Intolerância vai ser quando essas pessoas passarem a eternidade no inferno. Aí você vai ver o que é intolerância. Porque o reino de Deus também é justiça. Eu não preciso odiar nenhuma dessas pessoas, mas eu preciso dizer a elas a verdade. Conhecereis a verdade o libertará. Eu não posso compactuar. Eu não posso chamar de irmão quem Deus não fez irmão. E aí você vai ser perseguido por isso. Perseguição não é só quando botam uma espada na sua cabeça, um revólver. Não, a perseguição às vezes é uma perseguição velada, sabe, vão te limando, lhe tirando de algumas coisas, não dando a você algumas oportunidades, deixando você de fora. Esse daí não. Mas bem-aventurado é você quando fizerem isso, quando você está fazendo a vontade de Deus. Importa é fazer a vontade de Deus. No livro de Atos diz que João e Pedro foram presos e queriam que eles negassem a Jesus.
E eles disseram: nós não podemos fazer isso. Nós não podemos negar aquele que é Senhor da vida. Não podemos. Então a Bíblia diz que bateram neles, o açoitaram. Irmãos, quando fala em bater, dentro dos critérios romanos, não é dar uns tapinha, não, é bater a ponto de lacerar, sabe, de ferir mesmo. Os chicotes romanos, eles tinham uma ponta de aço, e quando eles batiam nas costas, eles saíam rasgando a pele das pessoas. Às vezes a costela ficava à mostra. Então a Bíblia diz que eles apanharam, disseram assim: vamos bater neles, depois a gente manda eles embora. Porque eles haviam curado um homem que era aleijado de nascença, está lá em Atos 4. A Bíblia diz que quando eles saem, depois de terem apanhado, eles estão felizes. Felizes porque apanharam por causa do nome de Jesus. Eu fico pensando hoje, tem pessoas que: Senhor, me dá um carro. Aí o carro não vem, eu não vou mais na igreja. Senhor, me dá uma casa. Aí a casa demora, não vem, não vou mais na igreja. Sabe, não aprenderam o caminho da felicidade. Ser feliz é fazer a vontade de Deus, viver para Ele, por Ele, independente de qualquer coisa. Ele é tudo na minha vida. Viver essa justiça. A Bíblia diz que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Então Cristo diz: bem-aventurado é você que busca a vontade de Deus. Você é bem-aventurado, você é feliz, muito feliz, aleluia, porque seu é o reino dos céus, aleluia. Você caminhar nessa certeza: eu tenho em mim o reino dos céus, e eu sei que eu vou para lá, e eu sei que eu vou estar lá, ao lado do meu Senhor. E aí você lê Apocalipse, e você vê João descrevendo o trono de Deus, como é, a beleza que é, e você saber que um dia você vai estar lá, e esse lugar é seu. Cristo diz: esses se assentarão à mesa comigo. Bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da vontade, de fazer a vontade de Deus, porque deles é o reino dos céus. Nada deve impedir você de fazer a vontade de Deus. Precisamos ter isso, essa decisão no nosso coração, na nossa vida, ensinar os nossos filhos isso, que maior do que qualquer coisa no mundo é fazer a vontade de Deus. Aleluia. E a terceira bem-aventurança, Cristo diz: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai, exultai, alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui Jesus revela um espírito agressivo contra você, um espírito que vai te insultar, te provocar, e vão te insultar e te provocar por causa de Cristo. Ele diz: fique tranquilo. Eles vão te insultar, vão te perseguir, vão mentir, inventar mentiras, porque você é de Cristo. Um dia eu estava em casa, e o Espírito Santo me deu o nome de um homem, e ele falou para mim e disse: esse homem quer matar você.
E eu fiquei assustado, eu nunca tinha ouvido falar daquele homem. E nunca tinha ouvido falar o nome daquele homem. E eu guardei no meu coração essa palavra que o Espírito Santo me deu. Passou mais ou menos uma semana, um irmão me procurou e disse: olha, no bairro tal aqui, tem um pai de santo, que é assim que eles se chamam, e que ele está muito doente, ele está morrendo, e ele disse que estava fazendo um trabalho para matar você, a pastora Tiane e o pastor Marcelo. Aí quando disseram o nome desse homem, eu disse: é esse o nome que o Espírito Santo falou. E disseram para mim: ele está muito doente, e ele está morrendo. Então eu liguei para a pastora Tiane, e disse: pastora Tiane, e contei a ela o que aconteceu, e falei o nome. Ela disse: já estou sabendo, já me falaram. Eu disse: e você já foi lá? Ela disse: eu já fui, já orei por ele, já preguei o evangelho para ele. Quando o Espírito falou o nome desse homem, e o que ele estava no seu coração, eu orei para que Deus salvasse ele. Ele estava com raiva porque ele estava treinando um jovem que iria substituí-lo, e nós ganhamos esse jovem para Cristo. Então a Bíblia diz que você deve orar por aqueles que estão te perseguindo, aqueles que querem ver o seu fim, o seu mal. Deve orar por eles. Mas Cristo vai dizer, além disso, Ele vai dizer: exultai, ou seja, se alegre grandemente. Você já imaginou isso? Você saber que alguém está falando mal de você, mentindo contra você, e a Bíblia diz: se alegre grandemente quando você souber disso. É o que Cristo está mandando você fazer. Se alegre grandemente, de forma extraordinária, quando você souber que tem alguém maquinando contra você, porque o que tem reservado para você é muito grande. Romanos capítulo 5, no verso 1 ao verso 5, olha o que a palavra de Deus nos diz. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, estou lendo Romanos capítulo 5, verso 1. Temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora, continuamos firmes nessa graça. E olha o que a palavra diz. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Nos alegramos nisso, em participar da glória de Deus. Aleluia. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Dá um aplauso forte ao Senhor. Então a palavra está dizendo que você deve se alegrar no sofrimento. É uma ordem. Não é que você vai ficar: que maravilha, estou sofrendo feito um doido. A Bíblia diz que você deve trazer dentro de você uma certeza de que tudo vai terminar bem. Tudo concorre para o seu bem. Que todas as coisas lá no final vão ser melhor do que como começou. Isso deve te trazer paz.
E você deve ter aquele coração suave, alegre, diante de Deus. Eu não sei quantos de vocês conhecem pessoas assim, que às vezes você está na maior dor da sua vida, mas quando essas pessoas chegam, mesmo ali com você, mesmo na dor, elas conseguem trazer paz, trazer alegria. E no meio da dor ainda você consegue dar um sorriso, porque há algo nela tão poderoso, que faz com que você encontre alegria no meio da dor. A palavra de Deus está dizendo isso. Quando te perseguirem, quando te caluniarem, fique alegre, porque o que Deus tem para você é muito, muito grande. Aleluia. A vossa recompensa nos céus. Você tem uma recompensa que Deus preparou para você. Aleluia. Glória a Deus. E Cristo então vai dizer assim: seja feliz, porque Deus te vê como um profeta. Atos capítulo 2, 12 diz: nos últimos dias derramarei, se referindo a Joel capítulo 2, derramarei do meu espírito e toda a carne profetizará. Então todo profeta, ele tem dentro dele a unção da alegria, a unção de mudar a história, de mudar o ambiente. O profeta, ele pode declarar, fazer declarações proféticas de fé e chamar à existência aquilo que não existe. Então Cristo disse: você pode se alegrar, sabe por quê? Porque você é profeta. Vamos lá para Ezequiel 37, quando Deus caminha com ele no vale dos ossos secos. Então Deus diz ao profeta: profetiza, filho do homem, esses ossos por acaso podem ganhar vida? Ele diz: Senhor, só o Senhor sabe. Ele diz: então profetiza, filho do homem, abre a tua boca. Por isso você pode se alegrar grandemente, porque você tem a unção de profeta. Ele diz: vou derramar do meu espírito e toda a carne profetizará. Então você precisa abrir a sua boca de profeta, no meio da dor, no meio da escassez, no meio da perseguição, e dizer: eu posso vencer todas essas coisas, isso tudo vai passar, Deus vai providenciar, o milagre vai acontecer, coisas novas virão. Aplaude mesmo ao Senhor, aleluia. Por isso você pode se alegrar, porque Cristo está dizendo: não perseguiram os profetas, mas eles marcaram a história. Assim também é você. Você é um profeta. Então marque a história, não como aqueles que se lamentam, não como aqueles que choram, mas como aqueles que profetizam o que é dos céus. Josué e Caleb viram os espias, viram os homens na terra, com ele mais 10 outros homens, líderes. E quando eles chegaram diante do povo, a Bíblia diz que eles relataram o que viram e o quanto eles eram pequenos diante daqueles homens. E disseram: nós somos como gafanhotos, eles são muito poderosos. Mas Josué e Caleb se levantou e disse, como profeta: se Deus disse que aquela terra é nossa, é nossa. Se Deus disse que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, então eu sou mais do que vencedor. É uma ordem. Alegre-se. Coloca um hino, um cântico e se alegre com o que está acontecendo, porque é grande a recompensa daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Quero concluir esta noite te dizendo
bem-aventurado é você. Então os bem-aventurados fiquem de pé.